Olá pessoal, sou a chefe Ana Lúcia e hoje estamos aqui para fazer uma receita super fácil, prática, deliciosa, que é o pão de mel. E essa receita é tão legal, ela é toda misturada num bowl, não usa liquidificador, não usa batedeira e ela é super fácil de fazer. Então, para a gente fazer uma receita, antes de tudo a gente precisa organizar o mise en place. O que é o mise en place? Deixar todos os ingredientes separadinhos para a receita. Como essa receita é uma receita muito fácil, então deixando todos os ingredientes separados facilita muito o nosso trabalho. E vai ser só mexidos com o fouet, tá? Então é super fácil de fazer. E aqui nós vamos usar leite, mel, cacau em pó, açúcar mascavo, manteiga, ovo e aqui eu tenho a farinha, já está aqui, ó, dá pra ver. Eu tenho a farinha, a noz moscada, o fermento, o cravo moído e a canela em pó, tá? E aqui eu tenho a cobertura. Aqui eu estou usando uma cobertura que facilita para eu cobrir o meu pão de mel depois de assado. Então só depois do pão de mel assado, recheado, é que a gente vai banhar no chocolate, tá? Então vamos começar mexendo os líquidos. Então aqui eu tenho o ovo, o leite e o mel. Super facinho, gente. Facinho, facinho de fazer. E vamos mexer com o fouet, ó. A manteiga, que está em temperatura ambiente, ó. Tá bem macia. Vou deixar aqui. O açúcar. Açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele faz toda a diferença no pão de mel, porque ele tem um sabor de cana. Como ele não é refinado, não passou pelo processo de refinamento, ele deixa um saborzinho delicioso de cana no nosso pão de mel e uma coloração muito bacana. Aí a gente entra com o cacau. E agora a farinha que já está misturada com fermento. Podemos ir colocando assim devagarzinho, para não formar um grumo, né? Mais um pouquinho. Super fácil. E agora finalizamos. Prático de fazer. Olha que receita maravilhosa. É só isso, gente. Ó. Só isso. E aí, com o forno pré-aquecido já, a gente vai colocar esse pão de mel nas forminhas. Eu escolhi colocar nas forminhas do mini pão de mel, que são as pequenininhas. Já estão todas untadas. Você pode untar com desmoldante, com desmoldante caseiro, você pode untar com margarina, manteiga e pode untar com unta fácil, que é o spray, que é maravilhoso e não precisa nem de passar farinha de trigo, tá? Então vamos lá. Prontinha a nossa massa. Vamos dispensar o fouet. Vamos usar aqui uma colher, que você também pode estar usando a colher, como você pode estar usando o saco de confeitar ou a manga de confeitar. Pode despejar a massa toda lá e vir pingando com a manga de confeitar. Se você vai vender, fazer o pão de mel para vender, eu aconselho você pegar uma balancinha e tirar a tara da forminha. A minha forminha pesa 9 gramas e aqui ela comporta 25 gramas de massa, porque assim você consegue ter uma noção de quanto você gasta de massa se você quiser fazer 100 pão de mel, por exemplo.
pesando, você padroniza o seu pão de mel. Vai sair todos do mesmo tamanho. E aí fica muito mais fácil de você fazer o custo da sua receita, ok? Aí a gente vai colocando aqui, ó. Não pode encher até a borda, porque senão ela transborda, né? Lá no forno, porque essa massa tem um pouquinho de fermento. E a gente vai colocando aqui até a metade da forminha. No forno pré-aquecido. E rapidinho, em menos de 15 minutos já está assado esse pão de mel. Se você preferir também, você pode fazer numa assadeira só, unta a assadeira, despeja como se fosse um bolo e depois de assado vem com o cortador e corta o seu pão de mel e pode estar recheando, pode estar cortando quadrado ou redondo, aí vai do teu gosto. Ou fazer ele individual, que ele já fica aqui no tamanho certinho, sem rebarba e muito mais prático de cortar e assar. E rechear e banhar. Então aqui. Prontinho. Agora a gente vai levar ao forno, que já está aquecido, aliás. E vamos levar para o forno para assar mais ou menos 15 minutinhos, tá pronto o nosso pão de mel. Depende também do forno, né? Se você está usando um forno elétrico, se você está usando um forno convencional, aí depende muito do forno. Então, quando eu digo 10 minutos, 15 minutos, depende do forno que você está usando, tá bom? Mas o meu vai demorar em média 15 minutos. Nosso pão de mel já está assado. Enquanto ele esfria um pouquinho, eu vou derreter aqui a nossa cobertura para a gente rechear e banhar o chocolate. Vou levar ao micro-ondas para derreter de 30 em 30 segundos, tá? Vamos lá. Nosso chocolate, nossa cobertura já está totalmente derretida, totalmente fluida. E agora a gente vai rechear nossos pão de mel e banhar no chocolate. Também você tem a opção, se não quiser banhar o chocolate, o pão de mel na cobertura, você pode preparar a casquinha com a cobertura usando esta forminha aqui, que são de 3 partes também, ó. Então, você coloca o chocolate até a marca da cavidade, aperta o meio, vira ao contrário e leva para gelar. Como eu já tenho alguns prontos, eu vou deixar só um aqui para mostrar para vocês como que ele fica, ok? Então, vamos lá. E aí, qual é a dica super importante? Que isso é fundamental, não tem como fugir. Se você não seguir essa dica, você pode perder toda a sua produção, porque o pão de mel venha a embolorar. Eu não posso tirar o pão de mel da minha forminha quente e já rechear. Então eu tenho que deixar ele esfriar. Olha, ele tá super solto aqui, ó. Então eu vou desenformando todo ele aqui. O ideal é que você faça o pão de mel de manhã, recheie e banhe à tarde. Ele tem que estar totalmente frio, porque dentro dele ele tem vapor. E aí se eu recheio ele morno, e aí já vou banhar na cobertura, eu vou selar. Então eu vou estar selando o vapor aqui dentro. Então é facinho para ele embolorar e ele não dura nada. Então é muito importante isso, que o recheio esteja em temperatura ambiente, não gelado, e que a massa esteja completamente fria. Olha que lindo que estão. Por isso é importante
untar bem as forminhas e não encher demais a forma para não transbordar. Perfeito. Aqui, nessa forminha que a gente fez a modelagem, ela vai ficar assim, totalmente diferente. Então a gente volta ela para cá. Com o saco de confeitar, a gente vem, coloca o recheio. Vou utilizar um cortador. Esse cortador, ele cabe exatamente aqui. Então, como que eu vou fazer? Eu vou cortar o pão de mel aqui. E com o cortador, eu vou cortar o centro. Ele já sai redondinho. Eu venho pra cá e fecho aqui. E vou selar. Prontinho. Dou uma batidinha. E levo para gelar. Então esse vai para gelar. E assim eu vou cortando o meu pão de mel. Esse aqui ficou com uma altura excelente. Dá até para você cortar em 3. Com um pãozinho de mel você consegue preencher as 4 cavidades. Com uma massinha dessa dá para preencher as 4 cavidades. Então é bem rentável fazer desta forma. Aqui nada se perde. Toda essa partinha que a gente tirou aqui no cortador, a gente vai preenchendo outras cavidades, ok? Agora nós vamos cortar o nosso pão de mel. Vamos cortar todo para a gente poder rechear. Ó, cortou. Como que eu faço? Eu coloco a parte de baixo com a parte de cima, a parte de baixo com a de cima, ó. Com o meu doce de leite já. Lembrando que não precisa ser exatamente só o doce de leite. Ele pode ser uma trufa, ele pode ser um brigadeiro, ele pode ser uma ganache, ele pode ser brigadeiro saborizado, brigadeiro branco, brigadeiro escuro, brigadeiro de limão. Ó. Se você quer saber exatamente quanto que eu vou usar de recheio em cada pão de mel, a balança tem que estar do lado. Aí você coloca o fundinho do pão de mel, preenche com zera a balança, tira a tara, preenche com o doce de leite, coloca e você vai saber quanto que você gastou de doce de leite para rechear cada pão de mel. E aí você consegue fazer o seu custo. Não coloque demais para ele não sair pelas laterais, porque aí na hora de receber o banho eu posso engrossar a minha cobertura porque está vazando muito doce de leite. Viu como é prático? Você vai fazendo uma metadinha. E com o saco, com a manga de confeitar, a gente vem. Olha que massa macia, gente. Use também um doce de leite, seja bem consistente para que ele não escorra pelas laterais, tá? Perfeito. Agora aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos banhar. Usando um garfinho para banhar ou um próprio garfo que você tenha em casa, o garfo de alimentação mesmo, você pode entortar o dentinho do meio e também serve para você banhar. A gente joga aqui e vamos banhar o nosso pão de mel. Bateu, tirou o excesso e vem para cá. Nosso pão de mel já cristalizou.
Aquele que eu fiz na forminha já está aqui, olha que bonitinho. E agora aqui a gente pega com cuidado e tira aqui as rebarbinhas, ó, com uma tesoura, com o auxílio de uma tesoura, a gente tira a rebarba. Eu prefiro tirar com a tesoura, mas se você quiser tirar com uma faquinha também, você vai passando a faquinha no contorno dele, uma faquinha de ponta fina. Olha que bonitinhos que ficaram. Então, você pode fazer de duas formas. Pode banhar, cortar o pão de mel ao meio e banhar. Ou você pode fazer ele modelado na forminha de 3 partes de acetato, que ele vai sair. Eu tenho aqui alguns acabamentos. Coloca um pouquinho de cobertura branca num saquinho, coloca no micro-ondas, corta a pontinha e aí a gente vem fazendo aqui uns arabescos. Aí eu tenho aqui um coraçãozinho que você pode estar preparando uma decoração com antecedência, ó. Põe uma gotinha e você pode estar colocando aqui no centro, ó. Ou um par de alianças que você pode estar decorando o seu pão de mel, se você vai fazer aqui uma lembrancinha, tá? Ou então você só faz também, eu já tenho um ali pronto que eu vou mostrar, ou você faz só um arabesco em cima, ok? Já vou mostrar para vocês a nossa finalização do pão de mel. Aqui está os nossos pão de mel finalizados e aqui eu tenho um pó dourado que vem nessas bombinhas aqui, você compra a bombinha, né, e põe o pó aqui, que você pode estar fazendo uma gracinha aqui, ó, e dando todo um charme na sua produção. Então aqui o nosso pão de mel feito na forminha, né, na forminha de 3 partes e os pães de mel banhado. Aqui uma apresentaçãozinha dele numa caixinha que você pode estar presenteando. Então é isso, pessoal. A nossa receita de pão de mel super prática, fácil de fazer. E não esqueça das dicas. Espere esfriar o pão de mel, use recheios em temperatura ambiente, não gelados, e banhem os pães de mel depois ele estar descansado. E aí a nossa sugestão. E recheio da sua preferência, doce de leite, brigadeiro, enfim, do seu gosto. Estamos encerrando aqui com essa apresentação linda. Se você gostou, dê seu like, deixe um comentário, acompanhe aí a gente no canal da Copersica, que tem várias receitas fáceis e práticas. Até o próximo vídeo.